O tempo entre nós. Nicole tem 23 anos e está vivendo o começo de sua carreira como restauradora de obras de arte. Apaixonada por história, ela se encanta por tudo que tem marcas do tempo. Já Alexandre, aos 45 anos, é um renomado arquiteto, viúva há 5 anos, que deixou de acreditar no amor. Quando seus caminhos se cruzam durante a restauração de uma antiga mansão, ambos descobrem que o tempo não dita o destino do coração. Vamos nos apaixonar por mais este romance. Se você gosta deste conteúdo, se inscreva no canal. Vamos à história. O encontro. A brisa suave da tarde soprava as folhas secas pelo imenso jardim da mansão Santorini, uma construção do século XIX que se erguia imponente sobre a cidade. Suas colunas desgastadas pelo tempo sustentavam um passado de luxo e segredos. Era ali que Nicole iniciaria um dos trabalhos mais desafiadores de sua carreira. Restaurar os murais que, há décadas, jaziam escondidos sob camadas de poeira e esquecimento. Ao atravessar os portões de ferro ornamentado, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A grandiosidade do lugar, misturada ao perfume das flores silvestres que brotavam nos canteiros abandonados, criava uma atmosfera nostálgica. Ela inspirou fundo, absorvendo cada detalhe. Fascinada com a ideia de devolver vida àquelas paredes que já haviam testemunhado tantos momentos. O hall principal da mansão era uma obra-prima decadente. O teto, antes adornado com pinturas detalhadas, estava desbotado, com partes descascadas que revelavam a arte esquecida sob o gesso. Lustres de cristal cobertos de poeira pendiam como fantasmas de um passado opulento. O silêncio era quase sagrado, quebrado apenas pelo eco de seus passos sobre o mármore rachado. Nicole Valmont. A voz masculina veio de algum ponto acima dela. Virando-se, encontrou Alexandre encostado no corrimão da escadaria de madeira escura. Ele a observava com um olhar avaliador, como se tentasse medir sua capacidade antes mesmo de trocarem uma única palavra. Alexandre desceu os degraus lentamente, a postura rígida e controlada. Vestia uma camisa social dobrada até os cotovelos e jeans escuros. Um contraste entre formalidade e praticidade. Seu rosto trazia marcas sutis do tempo, linhas que não apagavam sua beleza, mas a tornavam mais intensa. Os olhos castanhos, sérios e profundos, a fizeram prender a respiração por um instante. Sim, sou eu. Nicole estendeu a mão, mas ele hesitou antes de apertá-la rapidamente. O toque foi breve, quase protocolar, mas ela sentiu a firmeza de seus dedos. Alexandre não era um homem dado a gentilezas desnecessárias, isso ficou claro desde o primeiro contato. Já trabalhou em algo dessa magnitude antes? Ele cruzou os braços, lançando um olhar para os murais deteriorados. Restaurei alguns painéis barrocos na igreja de São Bento. E trabalhei na recuperação de afrescos no Museu Imperial. Sei que este projeto é especial, e estou pronta para ele. Sua voz saiu firme, mas por dentro sentia o peso do julgamento dele. Alexandre assentiu lentamente, mas ainda parecia duvidar. O tempo é curto. Precisamos entregar a mansão restaurada em 6 meses. Isso inclui estrutura, pisos, iluminação e, claro, os murais. Você terá o que precisa? Terei se me deixar trabalhar. A resposta direta fez com que uma sobrancelha dele se arqueasse levemente. Alexandre não esperava que ela revidasse com tanta segurança. Algo em seu olhar endurecido parecia testar as pessoas ao redor, e Nicole não queria ser apenas mais uma a ser subestimada. Ele respirou fundo e desviou o olhar para o teto deteriorado. Vou te mostrar onde estão os murais principais. Sem esperar uma resposta, virou-se e começou a andar pelo corredor. Nicole o seguiu, fascinada tanto pelo ambiente quanto pelo homem à sua frente. Alexandre era uma figura intrigante, alguém que parecia carregar um peso invisível sobre os ombros. Havia algo nele, um tipo de melancolia contida, que a fez querer decifrá-lo. Passaram por uma enorme sala de janelas arqueadas. Os vidros estavam embaçados pela poeira, mas ainda deixavam entrar raios dourados do sol poente. No centro, um piano de cauda abandonado repousava sobre um tapete desbotado, seus fios de cobre visíveis através das teclas quebradas. Era o salão de música. Alexandre falou sem emoção. A família que construiu esta mansão costumava dar festas extravagantes. Há rumores de que a última dona morreu sentada nesse piano, tocando uma valsa.
Nicole parou por um segundo, observando o instrumento. A ideia de restaurar aquele espaço e dar a ele um novo propósito a emocionava. Talvez a música volte a tocar aqui. Alexandre a encarou por um momento, como se analisasse o que ela quis dizer. Então, sem comentar nada, continuou caminhando. Finalmente, chegaram a uma grande sala circular. No teto, quase completamente apagada pelo tempo, uma cena celestial se revelava sob as rachaduras. Anjos em tons pastéis pairavam entre nuvens douradas, suas expressões suaves e etéreas. Era uma visão que tirava o fôlego, mesmo em ruínas. É aqui. Alexandre disse simplesmente, observando-a. Nicole percebeu que ele esperava sua reação, e ela não o desapontou. Deixou escapar um suspiro encantado, sentindo o coração bater mais forte. Isso é magnífico. Aproximou-se devagar, os olhos brilhando de entusiasmo. As pinceladas, a escolha das cores. Esse trabalho tem uma delicadeza impressionante. Pela primeira vez, um resquício de um sorriso ameaçou surgir no rosto de Alexandre. Não era grande, nem sequer durou mais do que um segundo, mas estava ali. E naquele instante, Nicole soube que, por trás da fachada fria e dos anos que os separavam, havia algo em Alexandre que valia a pena descobrir. O primeiro conflito. Os dias seguintes foram intensos. Nicole chegava cedo à mansão e passava horas analisando os murais, catalogando os danos e planejando sua restauração. No entanto, o trabalho se tornava mais desafiador do que o esperado. Não apenas pela complexidade da arte, mas pela presença constante de Alexandre, que parecia sempre observá-la, como se esperasse um erro. Ele era meticuloso, exigente e impaciente. Cada decisão sua precisava ser justificada. Se ela escolhia um solvente para limpar os afrescos, ele questionava se não havia outro menos abrasivo. Se sugeria recuperar certas partes do desenho original. Ele pedia um relatório detalhado antes de aprovar. Não sou contra sua restauração, mas preciso ter certeza de que cada decisão tomada aqui é a melhor possível. Alexandre disse, enquanto revisava um de seus relatórios. Eu entendo, mas se não confiar em mim, esse trabalho não vai fluir. Nicole retrucou, cruzando os braços. Ela respeitava a experiência dele, mas sentia que ele a via como uma garota inexperiente, em vez de uma profissional competente. Alexandre a fitou por um momento, avaliando sua postura. A confiança se constrói com o tempo. Aquilo a irritou. E se o tempo que você precisa para confiar em mim for maior do que o prazo que temos para terminar esse projeto? Pela primeira vez, Alexandre hesitou. Ele sabia que ela estava certa. O prazo era apertado, e o tempo perdido com questionamentos excessivos poderia comprometer todo o cronograma. No final daquele dia, Nicole decidiu não se deixar abalar. Ela já havia enfrentado outros desafios na vida e sabia que, se quisesse provar seu valor, precisaria fazê-lo com trabalho árduo e paciência. Uma noite, enquanto revisava anotações na sala principal da mansão, ouviu passos se aproximando. Era Alexandre, carregando um copo de uísque. Ainda aqui? Ele perguntou, parando ao lado dela. Preciso finalizar o estudo dos pigmentos, antes de começar a restauração amanhã. Ela respondeu sem tirar os olhos dos papéis. Alexandre observou a mesa bagunçada com livros, amostras de cores e ferramentas. Você leva isso a sério? Claro que levo. Esta arte sobreviveu por mais de um século. Eu não seria capaz de dormir sabendo que fiz algo errado com ela. Ele não disse nada por um momento, apenas ficou ali, em silêncio. Então, de forma inesperada, deixou escapar. Eu perdi minha esposa aqui. Nicole ergueu os olhos surpresa. Não esperava que ele mencionasse isso, muito menos para ela. Ela adorava este lugar. Alexandre continuou, encarando um ponto qualquer no teto. Quando ela adoeceu, passamos os últimos meses aqui. Eu não sabia o que fazer sem ela. O coração de Nicole apertou. Era por isso que ele era tão fechado, tão resistente a mudanças. Para ele, aquela mansão era um túmulo de memórias. Não acho que restaurar essa casa seja apenas um trabalho para você. Ela disse suavemente. Talvez seja uma maneira de dizer adeus.
Alexandre desviou o olhar, como se aquela ideia fosse difícil de aceitar. Depois, murmurou: talvez. Pela primeira vez, Nicole viu algo além do arquiteto rígido e controlador. Viu um homem que, no fundo, ainda estava aprendendo a viver com a ausência de quem amava. E, sem perceber, sentiu que queria ajudá-lo a enxergar que a vida ainda podia ter beleza. A conexão. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Nicole e Alexandre passaram a dividir a mesma rotina na mansão Santorini, cruzando-se nos corredores empoeirados, trocando olhares entre pranchetas e pincéis, compartilhando silêncios que, aos poucos, se tornaram confortáveis. Ela começou a notar padrões em Alexandre. Como ele sempre chegava antes de todos e fazia questão de inspecionar cada detalhe da obra. Como bebia café forte, sem açúcar, e passava longos minutos olhando para os vitrais coloridos da sala principal. Como se tentasse enxergar algo além das formas. Por que sempre olha tanto para essas janelas? Ela perguntou um dia, encontrando-o encostado no batente, perdido em pensamentos. Alexandre não desviou o olhar dos vitrais. Quando criança, eu queria ser artista. Minha esposa dizia que minha arquitetura era a forma como transformei esse desejo em algo concreto. Nicole ficou surpresa. Era raro Alexandre compartilhar algo pessoal, mas quando fazia, suas palavras tinham um peso melancólico. E você ainda desenha? Ela perguntou, esperando que a resposta fosse sim. Ele balançou a cabeça. Parei há muito tempo. Ela sentiu vontade de dizer algo, mas percebeu que Alexandre não estava pronto para abrir certas portas do passado. Então, em vez disso, sorriu e voltou a trabalhar no mural, deixando que o silêncio falasse por si. Com o tempo, ele passou a observá-la mais. Alexandre admirava a forma como Nicole lidava com os detalhes da restauração. Sua paciência ao recuperar cores desbotadas. Seu fascínio ao encontrar pequenas inscrições escondidas na pintura. Ela olhava para aquele lugar com um brilho nos olhos que ele não via há anos. Você se envolve demais com esse trabalho. Ele comentou um dia, ao vê-la passar horas restaurando um único detalhe de um anjo pintado no teto. Nicole riu, limpando um pouco de tinta da bochecha. E você não? Alexandre abriu a boca para negar, mas percebeu que seria mentira. Ele se importava, sim. Talvez não com a mansão em si, mas com o que ela representava. Aos poucos, ele começou a baixar a guarda. Certa noite, quando uma tempestade forte caiu sobre a cidade e os trovões ecoaram pelos salões vazios, Alexandre encontrou Nicole sentada no chão da biblioteca, cercada por livros antigos. Não foi para casa? Ele perguntou, franzindo a testa ao vê-la tão confortável ali. Ainda não. Encontrei esses diários antigos dos antigos donos da mansão. Olha só. Ela ergueu um caderno de capa gasta. Essa casa viu tantas histórias de amor e tragédia. É fascinante. Alexandre pegou um dos diários, folheando-o lentamente. Ele nunca havia se interessado por essas histórias antes, mas agora, com Nicole ao seu lado, de alguma forma parecia diferente. O vento forte fez com que as velas tremulassem, lançando sombras dançantes sobre as paredes. Por um momento, ele esqueceu do tempo, do peso das perdas, da diferença de idade entre eles. Só havia aquela noite, aquele instante, aquela jovem cheia de vida que iluminava os cantos escuros da mansão que ele havia tentado esquecer. Você realmente vê beleza em tudo, não é? Ele murmurou, olhando-a de maneira diferente dessa vez. Nicole sorriu. Acho que a vida é curta demais para não enxergar. E foi naquele instante, sob o som da tempestade e das páginas viradas, que Alexandre percebeu o quanto Nicole estava mudando algo dentro dele. Algo que ele pensou que jamais poderia sentir de novo. A resistência de Alexandre. Alexandre percebeu que estava perdido quando, numa manhã fria, pegou-se observando Isabela enquanto ela trabalhava no mural, cantarolando baixinho uma melodia desconhecida. Seu cabelo preso de qualquer jeito, o rosto levemente sujo de tinta, os olhos brilhando com o entusiasmo de quem fazia o que amava. Algo dentro dele se apertou, e o instinto de recuo foi imediato. Ele não poderia estar sentindo aquilo. Não poderia permitir. Nos dias seguintes, Alexandre tentou se afastar.
Parou de passar tanto tempo ao lado de Nicole. Evitou conversas que fugissem do necessário e se limitou a apenas inspecionar a obra com profissionalismo frio. Mas era impossível não sentir o vazio que ela deixava quando não estava por perto. Você está diferente. Ela comentou certo dia, enquanto limpava cuidadosamente uma das partes mais desgastadas do mural. Estou apenas focado no trabalho. Ele respondeu, sem olhá-la. Isso é estranho, porque pensei que o trabalho também fosse o que eu faço aqui. Ela se virou para encará-lo, um sorriso leve nos lábios, mas Alexandre viu a sombra de uma dúvida em seus olhos. Ele sentiu o peso da verdade. Não era sobre o trabalho. Era sobre o medo. O medo de se envolver. O medo da diferença de idade, do julgamento das pessoas. Do que diriam ao vê-lo ao lado de uma mulher tão jovem e cheia de vida. Mas, acima de tudo, o medo de perder novamente. A dor de ver alguém partir era insuportável, e ele já a conhecia bem demais. Uma noite, quando a mansão já estava vazia e silenciosa, Alexandre se viu sozinho na biblioteca. O diário antigo que Nicole havia mostrado semanas antes estava sobre a mesa, aberto numa página marcada. Ele não sabia por quê, mas começou a ler. O tempo não nos dá garantias, mas nos dá a chance de sentir. E, no fim, sentir é o que realmente importa. As palavras ecoaram fundo em sua mente. Ele fechou os olhos e se perguntou o que sua esposa diria se o visse agora. Fugindo da vida, do amor, do simples ato de permitir-se viver. No dia seguinte, quando Nicole chegou, encontrou Alexandre parado diante do mural, observando o céu celestial pintado no teto como se procurasse respostas nas nuvens douradas. Sabe? Ela disse suavemente. Eu já entendi o que você está tentando fazer. Ele virou-se lentamente, a expressão fechada. E o que estou tentando fazer? Me afastar. Se convencer de que não sente nada. Fingir que não há algo aqui. Ela apontou para o espaço entre eles, tão pequeno e ao mesmo tempo tão cheio de tudo que não diziam. Alexandre engoliu em seco, sentindo um nó apertar seu peito. Nicole. Eu não estou pedindo que você me ame. Nem que me prometa nada. Eu só quero que você pare de fugir. Sua voz era calma, sem cobrança, sem pressa. Ele sentiu a verdade daquelas palavras. Nicole não pedia garantias porque sabia que o amor não precisava delas. Ele apenas existia, mesmo quando a vida era incerta. E talvez, só talvez, Alexandre estivesse pronto para aceitar isso. A entrega. Nos dias que se seguiram, algo mudou entre eles. Alexandre não tentou mais fugir, mas também não se entregou por completo. Era como se estivesse à beira de um precipício, hesitante, sentindo o vento forte contra o peito, sem saber se devia dar o passo final. Nicole, por outro lado, não tinha pressa. Ela entendia seus medos, suas sombras, e sabia que o amor não precisava ser exigido. Ele só precisava de espaço para crescer. Certa noite, a mansão estava vazia, exceto pelos dois. Nicole ainda trabalhava na restauração do mural, e Alexandre, por alguma razão que não conseguia explicar, permaneceu ali, observando-a. Você não cansa? Ele perguntou, cruzando os braços, encostado na parede. Não quando estou fazendo algo que amo. Ela respondeu sem tirar os olhos da pintura. Alexandre sentiu o impacto daquela frase de um jeito que não esperava. Por quanto tempo ele havia negado a si mesmo o direito de sentir algo assim? Por quanto tempo havia se privado daquilo que fazia seu coração bater mais forte? O amor também é assim. Ela continuou, agora olhando para ele. A gente não cansa quando sente de verdade. Ele sustentou o olhar dela. Aquela mulher, tão jovem, tão cheia de vida, enxergava além do que qualquer um jamais tinha enxergado nele. De repente, um apagão atingiu a mansão. Todas as luzes se foram, deixando apenas a claridade prateada da lua que entrava pelos vitrais. Nicole soltou uma risada surpresa. Bom, parece que vamos ficar no escuro por um tempo. Alexandre pegou o celular e ligou a lanterna, mas a luz era fraca, projetando sombras suaves pelo salão. Vou ver se consigo encontrar algumas velas. Não. Ela segurou seu braço, fazendo-o parar. Fica.
Alexandre hesitou. Mas então, como se estivesse sendo guiado por algo maior do que ele, ficou. Nicole se aproximou devagar, o coração batendo forte. A luz da lua desenhava seu rosto, destacando a suavidade da pele e o brilho nos olhos. Alexandre podia sentir sua respiração, quente, delicada, tão perto da dele. Você sente isso tanto quanto eu, não sente? Ela sussurrou, seus dedos roçando levemente a manga da camisa dele. Alexandre fechou os olhos por um instante. Lutou contra aquilo por tanto tempo, mas ali, naquele momento, não havia mais fuga. Apenas o inevitável. Quando abriu os olhos novamente, encontrou-os dela fixos nos seus, cheios de expectativa e ternura. Sem pensar, sem hesitar, sem mais medo, ele ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza. Nicole inclinou-se suavemente, e Alexandre finalmente cedeu. Seus lábios se encontraram num beijo que começou hesitante, mas logo se aprofundou. Ele sentiu o calor do toque dela, a doçura de sua boca, a forma como o mundo parecia desaparecer ao redor. O tempo parou. A mansão, antes um lugar de lembranças e fantasmas do passado, tornou-se um cenário de um novo começo. Quando se separaram, Alexandre encostou sua testa na dela e sussurrou, com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Eu sinto, Nicole. Deus, como eu sinto. O medo retorna. Nos dias que se seguiram ao beijo, Alexandre e Nicole encontraram um novo ritmo. Havia olhares mais demorados, toques sutis, sorrisos trocados no silêncio dos corredores da mansão. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de Alexandre voltava a crescer e o medo. Ele tentava ignorá-lo, mas era impossível. Sempre que fechava os olhos, lembrava-se da dor de perder alguém que amava. Do vazio que ficou quando sua esposa partiu. Do quanto foi difícil seguir em frente. Nicole percebia as mudanças. No início, pensou que era apenas receio, algo passageiro. Mas, conforme os dias passavam, Alexandre voltava a se afastar. Pequenos detalhes denunciavam isso. Como o jeito que ele evitava tocá-la quando havia outras pessoas por perto ou a forma como mudava de assunto sempre que o futuro era mencionado. Uma noite, ela decidiu que precisava enfrentá-lo. Esperou até que a mansão estivesse vazia e encontrou Alexandre no escritório, perdido em pensamentos diante de uma prancheta com plantas espalhadas. Você está fugindo de novo. Sua voz era calma, mas cheia de certeza. Alexandre ergueu o olhar e viu a firmeza nos olhos dela. Não havia raiva, apenas compreensão. Isso fez desviar o olhar, incapaz de encará-la por muito tempo. Não estou fugindo. Ele murmurou, mas nem mesmo ele acreditou em suas próprias palavras. Nicole se aproximou, parando bem diante dele. Então me diz por que, desde que nos beijamos, você tem me evitado. Alexandre respirou fundo, passando a mão pelos cabelos, frustrado. Nicole, isso é complicado. Complicado ou assustador? Ela perguntou, suavemente. Ele fechou os olhos, sentindo o peito apertar. Eu já perdi alguém antes. Sei como é amar e ver essa pessoa desaparecer. Não quero passar por isso de novo. Nicole tocou sua mão, um gesto leve, mas cheio de significado. E se passar por isso for o preço por viver algo incrível? Você realmente prefere evitar sentir, só para não se machucar? Alexandre olhou para ela, e naquele instante percebeu algo que o assustava ainda mais. Ele já estava perdido. Já estava envolvido. Já não conseguia imaginar seus dias sem vê-la, sem ouvir sua voz, sem sentir sua presença ao redor. Eu tenho 45 anos, Nicole. Ele disse, com a voz carregada de emoção. Você tem 23 anos. O que as pessoas vão dizer? Como isso pode dar certo? Ela sorriu, inclinando a cabeça. O que as pessoas dizem nunca me importou. O que importa é o que sentimos. Alexandre queria acreditar. Mas o medo ainda estava ali, como uma sombra insistente. Nicole suspirou, apertando levemente sua mão antes de soltá-la. Eu não posso lutar contra seus medos por você, Alexandre. Mas posso te mostrar que o amor não precisa ser um fardo. Ele pode ser leve, se você deixar. Ela se virou para sair, mas antes de atravessar a porta, olhou para ele uma última vez.
Eu vou estar aqui. Mas só se você quiser. Alexandre ficou ali, imóvel, observando-a desaparecer pelo corredor. O coração martelava no peito, dividido entre o medo e a vontade de se permitir sentir de verdade. E pela primeira vez em anos, ele se perguntou: será que estava pronto para escolher o amor em vez do medo? A escolha de Alexandre. A noite caiu pesada sobre a mansão, e Alexandre permaneceu no escritório, o olhar perdido no vazio. O que Nicole disse ecoava em sua mente. O amor não precisa ser um fardo. Ele pode ser leve, se você deixar. Mas como? Como poderia permitir-se algo tão intenso e imprevisível? O medo de perder Nicole um dia era quase tão forte quanto a certeza de que já não podia mais ficar longe dela. Levantou-se e foi até a janela. A lua brilhava lá fora, e uma brisa fria soprava, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Ele sabia que Nicole ainda estava ali, terminando um último retoque no mural. Algo dentro dele gritou para ir até ela, para não deixá-la partir naquela noite sem uma resposta. Mas o orgulho e o receio ainda o prendiam no lugar. O tempo parecia se arrastar, e Alexandre sentia o peso das suas escolhas como nunca antes. Quantas vezes havia se privado da felicidade por medo? Quantas oportunidades havia deixado escapar? Então, quase como um chamado, ele ouviu a voz de Nicole do lado de fora, conversando com alguém no telefone. Sua risada suave cortou o silêncio da noite, e Alexandre sentiu uma pontada no peito. E se ela se cansasse? E se decidisse que ele nunca valeria a pena? A ideia de perdê-la antes mesmo de tê-la por completo foi como um soco no estômago. O medo de amar ainda estava ali, mas agora ele começava a perceber que o medo de perdê-la era ainda maior. Respirando fundo, Alexandre finalmente tomou uma decisão. Saiu do escritório e seguiu para o salão principal, onde sabia que ela estaria. Ao entrar, encontrou Nicole sentada no chão, olhando para o mural que restaurara com tanto carinho. Havia um traço de tinta em sua bochecha, e sua expressão era serena, como se apreciasse a beleza da arte que trouxera de volta à vida. Nicole. Sua voz soou mais rouca do que esperava, carregada de emoção. Ela virou-se para ele, surpresa. Alexandre? Ele hesitou por um segundo, depois caminhou até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Seus olhos encontraram os dela, e tudo o que ele vinha tentando evitar se tornou impossível de ignorar. Eu tenho medo de perder você, medo de me perder nisso. Ele admitiu, sua voz baixa, quase um sussurro. Nicole sorriu, um sorriso doce, como quem já sabia que ele chegaria àquela conclusão, mas esperou pacientemente. Ninguém pode garantir nada, Alexandre. Ela ergueu a mão e tocou seu rosto com suavidade. Mas o que sentimos agora? Isso é real. E vale a pena. Alexandre segurou sua mão contra o próprio rosto e, naquele momento, soube que já não havia volta. Abaixou-se lentamente, seus lábios roçando os dela com hesitação, como se ainda precisasse de permissão. Mas Nicole não esperou. Envolveu-o pelo pescoço e o puxou para um beijo profundo, intenso e cheio de tudo o que ele tentava negar há tanto tempo. O mundo ao redor desapareceu. O tempo, o medo, os julgamentos. Nada importava. Apenas o toque dela, o gosto dela, o calor do momento. Quando se separaram, Alexandre encostou a testa na dela e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Você estava certa. Eu só precisava deixar acontecer. Entre o amor e os obstáculos. Naquela noite, após o beijo, Alexandre e Nicole não disseram mais nada. Ficaram ali, apenas sentindo a presença um do outro, como se palavras fossem desnecessárias. Mas quando o sol nasceu, trazendo a realidade do dia seguinte, os primeiros obstáculos começaram a surgir. A equipe da restauração chegou cedo, e Alexandre voltou a vestir sua máscara de arquiteto sério e distante. Nicole percebeu imediatamente. O olhar terno da noite anterior havia desaparecido, substituído pela neutralidade rígida de sempre. Bom dia, Dr. Alexandre. Ela brincou, tentando suavizar o clima. Bom dia. Ele respondeu formalmente, sem sequer olhá-la nos olhos. A pontada em seu peito foi imediata, mas Nicole não recuou. Sabia que Alexandre estava tentando se proteger, e isso só fazia querer lutar mais.
Durante o dia, tentava se aproximar, mas ele sempre dava um passo para trás. E então veio o golpe final, um almoço em que os investidores do projeto apareceram. Entre eles estava Cristina, uma mulher elegante e sofisticada, com quem Alexandre claramente tinha uma relação próxima. Ela se aproximou dele com familiaridade, tocando seu braço, rindo de algo que ele dizia. Nicole não era do tipo ciumenta, mas algo na maneira como Alexandre se comportava a incomodava. Ele era reservado, sim, mas ao lado de Cristina parecia mais à vontade, como se fizesse parte daquele mundo de luxo e negócios que ela jamais pertenceria. Quando finalmente ficaram a sós, Nicole não conseguiu segurar a pergunta que lhe queimava a língua. Quem é ela? Alexandre suspirou, parecendo cansado. Uma amiga. Trabalhamos juntos há anos. E por que você parece tão mais confortável com ela do que comigo? A pergunta escapou antes que pudesse evitar. Alexandre olhou para ela, sério. Porque com Cristina não há riscos. Não há emoções que me desarmam. Com você. Tudo é diferente. Nicole sentiu o coração apertar. E isso é ruim? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Não é ruim, é assustador. Eu tenho uma reputação, Nicole. Eu sou um homem mais velho, você é uma mulher jovem. As pessoas vão falar. Ela cruzou os braços, encarando-o. E desde quando você se importa com o que as pessoas dizem? Alexandre não respondeu. Porque, no fundo, ele sabia que a única pessoa com quem deveria se preocupar estava bem ali, na sua frente. Nicole suspirou. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Você está sempre tentando controlar tudo, até mesmo o que sente. Mas o amor não é um projeto arquitetônico, Alexandre. Ele não segue regras, não tem uma planta exata. Ele permaneceu em silêncio, e isso foi o suficiente para Nicole perceber que ele ainda estava lutando contra algo dentro de si. Ela se afastou, encarando uma última vez antes de sair. Eu estou aqui, Alexandre. Mas não vou esperar para sempre. E então, pela primeira vez, Alexandre sentiu o verdadeiro medo, o medo de perdê-la. Um passo para frente, dois para trás. Os dias seguintes foram um verdadeiro jogo de avanços e recuos. Alexandre tentava manter distância, mas algo sempre o puxava de volta para Nicole. Bastava um olhar, um sorriso distraído ou até mesmo o som da risada dela, ecoando pelos corredores da mansão para que ele perdesse o controle por um instante. Nicole, por outro lado, decidiu não pressioná-lo. Se Alexandre precisava de tempo para entender seus sentimentos, ela daria. Mas não ficaria ali esperando indefinidamente. Uma noite, depois que todos foram embora, Nicole ficou na biblioteca, revisando algumas referências para os murais. Alexandre apareceu na porta, hesitante. Posso entrar? Sua voz era baixa, carregada de algo que Nicole não conseguiu decifrar de imediato. Claro. Ela fechou o livro e o observou se aproximar. Ele parecia diferente. Havia um cansaço em seus olhos, mas também uma decisão silenciosa. Alexandre se sentou na poltrona à sua frente e ficou em silêncio por um momento. Depois, finalmente falou. Eu não sou um homem fácil, Nicole. Sei que estou te afastando, mas não é por falta de sentimento. Ela inclinou a cabeça, esperando. Então por quê? Ele passou a mão pelo rosto, como se tentasse reunir forças para ser honesto. Porque você me faz sentir coisas que achei que nunca mais sentiria. E isso me assusta. Nicole sorriu de leve. O medo não deveria ser maior do que a vontade de viver algo verdadeiro, Alexandre. Ele riu, sem humor. Você fala como se fosse simples. E não é? Ela desafiou. Ou você só está complicando porque é mais seguro fugir? Alexandre ficou em silêncio. A verdade era dura, mas ele sabia que Nicole estava certa. E se for a melhor coisa que já te aconteceu? Alexandre prendeu a respiração. Por que era tão difícil? Porque tudo dentro dele lutava contra algo que parecia tão certo. Nicole se levantou e caminhou até ele, parando bem à sua frente. Seus dedos tocaram de leve o rosto dele, desenhando o contorno da sua mandíbula. Eu não quero te convencer de nada, Alexandre.
Só quero que você pare de lutar contra o que já é real. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo o toque dela. Quando os abriu novamente, encontrou um olhar cheio de carinho e paciência. Eu estou tentando. Ele admitiu, e aquilo, para Nicole, já era um passo. Ela sorriu. Então tente mais. E, dessa vez, foi Alexandre quem a puxou para um beijo, como se estivesse finalmente se permitindo acreditar que o amor poderia ser mais forte que o medo. O mundo descobre. Nos dias que seguiram, Alexandre e Nicole continuaram a encontrar um equilíbrio entre seus sentimentos e o que ainda estava por vir. Mas havia algo inescapável no ar, algo que os dois sabiam que precisavam enfrentar: o mundo fora da mansão. O relacionamento deles ainda era uma conexão privada. Uma história que se desenrolava nas sombras das paredes antigas da mansão. Mas, com o tempo, as pequenas mudanças começaram a ser notadas. Olhares mais longos, sorrisos compartilhados em conversas casuais, uma proximidade difícil de ignorar. Um dia, enquanto Nicole estava na sala de restauro, trabalhando nas últimas camadas de pintura de um mural, Cristina apareceu na porta. Posso entrar? Sua voz estava carregada de algo que Nicole não conseguiu ler de imediato. Claro. Nicole não se surpreendeu, mas a tensão cresceu quando percebeu o olhar atento de Cristina sobre ela. Cristina entrou e se aproximou da mesa, onde Nicole estava com pincéis e tintas espalhadas. Você e o Alexandre estão cada vez mais próximos, não é? Ela disse, sem rodeios. Nicole se endireitou na cadeira, sentindo um leve desconforto. Sim, estamos trabalhando juntos. Não vejo problema nisso. Cristina riu, mas a risada não soou amigável. Eu só acho curioso. Você é tão jovem. E ele é tão sério. Duvido que isso seja apenas profissional, Nicole. A palavra jovem soou quase como um julgamento. Nicole sentiu a necessidade de se defender, mas manteve a calma. Não importa o que você pense. O que acontece entre nós é algo pessoal. Cristina não pareceu satisfeita com a resposta, mas não insistiu mais. Em vez disso, deu um sorriso enigmático e saiu da sala. No entanto, o mal-estar persistiu. Nicole sentiu o olhar de Cristina sobre ela, como um peso que crescia a cada dia. Sabia que alguém mais, além de Cristina, estava começando a notar o que estava acontecendo entre ela e Alexandre. Mais tarde, naquele dia, Alexandre apareceu na porta da sala de restauro. Ele parecia preocupado, os ombros tensos. Eu preciso falar com você. Ele disse, sem rodeios, entrando com passos firmes. Nicole levantou-se, já imaginando o que viria. O que aconteceu? Cristina falou comigo. Ele olhou para ela, seu olhar carregado de incerteza. Ela tem uma língua afiada, e não sei por quanto tempo conseguiremos manter isso em segredo. Nicole sentiu uma pontada de frustração. Eu sabia que seria assim. Não vai ser fácil. Mas não podemos deixar o que os outros pensam ditar o que sentimos. Alexandre se aproximou, colocando as mãos sobre seus ombros. Eu sei, mas você não entende. Quando isso sair, as pessoas vão falar. E eu não quero que você sofra com isso. Nicole olhou para ele, o peito apertado com a sinceridade nas palavras dele. Não é sobre o que os outros vão falar, Alexandre. É sobre nós. Se isso vale a pena para nós, então o resto é secundário. Ele olhou para ela, os olhos profundos e cheios de conflito. Mas, naquele momento, algo dentro dele cedeu. Ele finalmente aceitou que, com ela ao seu lado, o que os outros pensassem não poderia ser mais importante que o que estavam vivendo. Alexandre disse, sua voz firme agora. Não importa o que venha. O que importa é o que nós decidimos. Os desafios do amor. Após a conversa com Alexandre, Nicole se sentiu mais tranquila, mas a tensão fora da mansão aumentava. O relacionamento deles, agora exposto, não passaria despercebido por muito tempo, e ela sabia que os desafios estavam apenas começando. No dia seguinte, o projeto de restauração chegou ao fim. O hotel estava quase pronto, as últimas reformas finalizadas. Mas, enquanto a mansão se transformava em um local de luxo e brilho,
Nicole e Alexandre sentiam que a verdadeira transformação estava acontecendo dentro deles. Quando se encontraram no salão principal, Alexandre a observou por um momento antes de falar. Está pronta para enfrentar o mundo agora? Nicole sorriu com sinceridade. Não sei se estou pronta, mas estou disposta. Naquela tarde, após mais um longo dia de trabalho, Alexandre a convidou para jantar. Há um restaurante novo na cidade. Queria que você fosse comigo. Ela aceitou, mas sabia que aquele jantar não seria como os outros. A noite fora da mansão seria o momento de enfrentar tudo o que haviam tentado adiar. A reação das pessoas, os olhares e, principalmente, o peso do julgamento. Ao chegarem ao restaurante, um ambiente sofisticado e moderno. Alexandre segurou a mão de Nicole com mais força do que o habitual, como se pedisse coragem. Eles estavam juntos, mas o peso do que estavam prestes a enfrentar estava ali, no ar. Ao entrarem, algumas cabeças se viraram. Nicole notou os olhares curiosos, os sussurros baixos. Mas, ao olhar para Alexandre, ela viu algo mais. Havia uma segurança que ela ainda não sabia de onde vinha, mas ele estava ali, de pé ao seu lado, enfrentando o mundo com ela. O jantar foi tenso no início, mas conforme a noite avançava, as palavras fluíam mais naturalmente. Eles estavam, pela primeira vez, sem as barreiras que haviam colocado entre eles, permitindo-se viver o momento. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Alexandre comentou enquanto cortava o vinho. Nunca pensei que iria me apaixonar por alguém tão jovem. Mas, agora, aqui estamos. Nicole sorriu, tocando sua mão. A vida é assim, Alexandre. Ela não segue um caminho reto. Às vezes, é nos desvios que encontramos o que realmente importa. O jantar terminou com um longo abraço e um beijo na porta do restaurante. Ali, no coração da cidade, Alexandre sentiu uma paz que não sentia há anos. A sensação de que estava fazendo a coisa certa, que não estava mais correndo do amor, foi libertadora. No entanto, a manhã seguinte trouxe o que Alexandre temia. As notícias começaram a circular. A relação deles não demorou a ser comentada por colegas de trabalho, amigos e até familiares. O julgamento estava presente, mas, com cada desafio, Alexandre e Nicole se tornavam mais fortes. Cristina, mais uma vez, apareceu na mansão. Desta vez, ela não veio com disfarces ou palavras sutis. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela disse, encarando Alexandre com um olhar desafiador. Você sempre foi um homem pragmático, Alexandre. Mas agora, com ela, é como se você estivesse se perdendo. Eu não estou me perdendo, Cristina. Alexandre respondeu com firmeza, encarando-a de volta. Estou me encontrando. As palavras de Cristina ainda pairaram no ar, mas Alexandre sabia que não precisava da aprovação dela. O que ele sentia por Nicole era genuíno, e isso era o que importava. Com o passar dos meses, o relacionamento deles se solidificou. Apesar dos desafios externos, Alexandre e Nicole aprenderam a navegar pelas águas turbulentas da opinião alheia, sempre se apoiando mutuamente. Eles tinham um sentimento raro e valioso. O projeto da mansão foi concluído, e a inauguração do hotel foi marcada. Nicole, que tinha dedicado tanto tempo e amor à restauração, estava agora diante da realização de um sonho. Mas, mais importante, ela tinha ao seu lado alguém que a amava e respeitava como nunca imaginou. Na inauguração, enquanto Nicole observava o hotel se enchendo de pessoas, ela sentiu uma mão firme sobre a sua. Era Alexandre. Ele a olhou com um sorriso tranquilo e, pela primeira vez, ela percebeu o quanto ele havia mudado. Ele não estava mais tentando controlar tudo. Ele estava permitindo que o amor florescesse em sua vida, sem medo. A noite terminou sob as estrelas, com Alexandre e Nicole no jardim da mansão, agora transformada em hotel. Ali, naquele espaço cheio de história, eles começaram a escrever a sua própria história de amor. Uma história que, apesar das dificuldades, seria construída sobre confiança, paciência e a coragem de se entregarem um ao outro, sem reservas. Fim.